Os evangélicos sempre criticaram os católicos, os chamando de idólatras. Mas hoje eu vou contar duas experiências mostrando como que a idolatria é terrível no meio evangélico também. Esse é o nosso assunto de hoje. Meu amado irmão, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Se você chegou aqui, por certo Deus tem uma bênção para a sua vida. E eu peço a você que nos dê um voto de confiança, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, e se esse vídeo tiver um assunto que falar ao seu coração, que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama. Assim você vai estar ajudando a divulgar o reino de Deus, o evangelho, sem as máscaras que foram colocadas pelo sistema religioso. Que Deus te abençoe. Amados, falar de idolatria é um assunto extremamente complexo, porque os evangélicos entendem que idolatria é quando alguém fabrica uma estatueta de uma imagem humana de uma pessoa morta, e ali ele está idolatrando se ele tem ali aquela estátua. Mas idolatria, em um contexto bíblico, é toda vez que você coloca algo que está igual ou acima do seu amor a Deus. Cristo deixou 2 mandamentos para nós. Não adianta querer inventar. Eu vejo as pessoas criando coisas, inventa doutrina e faz isso aqui é nosso, isso aqui é só Deus que nos revelou, e essa baboseira toda. E no fim das contas, Cristo deixou 2 mandamentos para nós apenas. Primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. E toda vez que eu quebro esse mandamento, eu estou idolatrando. Aí alguém vai dizer, não, mas nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E eu vou provar aqui que não. E é muito triste, porque o segundo mandamento que Jesus disse, semelhante a este é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus foi mais além, em João capítulo 13, quando ele diz, olha, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Esse é um novo mandamento que eu vos dou. Então vejam bem, os 2 mandamentos que Cristo nos deixou é o amor a Deus e o amor ao próximo. E a Bíblia vai um pouco mais além. João, em uma de suas cartas, ele diz assim, aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar o irmão que está do seu lado, nele não está a verdade. É um mentiroso. Olha bem, meus amados, o que nós entendemos com muita clareza nessas passagens que estão aqui, e são palavras do Evangelho, não foi líder, não sou eu, não é nenhum líder religioso que está dizendo, foram palavras do próprio Cristo e de João, o seu apóstolo, dizendo que quando eu não amo o meu irmão, eu também não estou amando a Deus. Então, qual é a verdadeira forma de manifestar o nosso amor a Deus? É amando o nosso próximo, amando o nosso irmão. E a forma de amar, ela pode variar um pouco, nós somos humanos, temos as nossas limitações, é lógico, mas não adianta querer inventar. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Isso é evangelho, irmãos. O resto é invenção. Mas eu vou contar 2 experiências aqui que mostram como que as seitas evangélicas e até as igrejas evangélicas são idólatras. A idolatria pode acontecer a uma imagem, mas pode acontecer a um objeto, a um lenço, a um sabonete, a uma vassoura. Pode acontecer a um templo, pode acontecer a um líder vivo, pode acontecer a uma instituição. E poderíamos citar muitas coisas aqui. Mas no meio gospel, o que a gente está vendo acontecer é justamente essa. Idolatria a cantores, idolatria a pastores, idolatria a ídolos e, muito grave, idolatrias às suas instituições. É algo assustador que tem acontecido. Mas vamos bem para a experiência que nós
tivemos. Já tenho falado que eu fui pastor por 17 anos em uma seita cristã, uma seita religiosa, e eu tive ali duas experiências. Na verdade foram uma experiência dividida em duas. Em um dia nós tivemos aqui na nossa cidade, na nossa região, em 2020, uma enchente muito grave. E essa enchente ela atingiu a nossa cidade, atingiu a cidade vizinha, atingiu várias cidades na região, como sendo a maior enchente dos últimos 100 anos. Foi drástico. E passadas as águas, e na época eu estava aqui como supervisor aqui de algumas igrejas, havia pastores que estavam nas igrejas, e nós fazíamos um trabalho de coordenar, que chama, esses irmãos, essas igrejas. Passadas as águas, eu e minha esposa saímos e falamos, vamos ver como está a situação dos nossos irmãos, se foram atingidos, que nós sabíamos que muitos irmãos estavam em estado de beira-rio. Quando chegamos na primeira cidade, para surpresa nossa, havia um caminhão-pipa da prefeitura lavando o templo da nossa igreja ali, da nossa instituição. E tinha lá uns 20 irmãos de vassoura, é um local grande, e o caminhão-pipa jogando água, lavando o templo, lavando os jardins, lavando a rua. E foi assim algo muito desagradável isso, porque isso gerou um comentário muito ruim na cidade. Porque naquele momento exato, havia centenas, sem exagero, centenas de casas que estavam lameadas. Teve casas que perderam tudo, dos móveis aos mantimentos, aos eletrodomésticos. Estava assim um caos na cidade. E o caminhão-pipa, que era para estar socorrendo essas pessoas, estava lavando igreja. Por quê? Um dos irmãos que congregava naquele local tinha uma intimidade lá na prefeitura, ele prestava serviços na prefeitura e ele conseguiu o caminhão-pipa. E o desagradável, porque esse comentário saiu na cidade depois, que ao invés do caminhão-pipa estar socorrendo as casas com as pessoas lá sofrendo, estava lavando igreja. Eu me lembro que eu parei e perguntei se os irmãos tinham sido socorridos, e eles disseram que já havia irmãos dando assistência, tudo bem, mas essa situação foi muito desagradável. E tinha mais de 20 irmãos lavando o templo, e não tinha nenhum dos nossos irmãos ajudando a socorrer outras pessoas que não fosse da nossa instituição. Seguimos à frente. Na segunda cidade, a situação foi muito pior. Nós paramos o carro e tinha também, do mesmo jeito, um grupo grande lavando a igreja, o templo. Lá não tinha um carro-pipa, estavam lavando com os recursos próprios. E eu parei e chamei um dos diáconos que estavam lá e fiz uma pergunta a eles, simples, olha, os irmãos tal, já foram socorridos, que eles moram beira-rio? E para minha surpresa, ele disse, não sei. Eu falei, mas irmãos, espera aí, pergunta lá. E ele foi lá dentro, perguntou aos demais, mas ninguém tinha socorrido. Eu falei, irmãos, vocês estão aqui lavando igreja, lavando templo, e não deram sequer uma assistência aos irmãos que foram atingidos pelas enchentes. Nós tínhamos irmãos lá nessa cidade também que moravam à beira-rio. E eu falei, que isso, rapaz? E ali, isso foi em 2020, um ano que eu deixei a instituição. Irmãos, a nossa razão do nosso desligamento de lá foram muitos. Mas uma coisa que nós percebemos em 22 anos que estávamos ali, é que esses dois mandamentos que Cristo ensinou não existem lá. Lá o amor é a obra acima de tudo. Dizem que é a Deus, mas não é. É a obra, o que se chama a instituição, apelidada de obra acima de tudo, o amor a ela. E é duro quando nós vemos isso, irmãos. Não há empatia. Quando muito socorre, quando a Bíblia fala que socorreu os primeiros da fé, quando muito socorre,
os irmãos locais, porque também não é permitido ser feito com o dinheiro da instituição, quando muito é feito aos irmãos da casa. Não se considera mais ninguém como próximo, e mesmo os da casa, se não houver alguém coordenando, eles sequer lembram que existem. Sequer. A segunda experiência que eu tive foi um trabalho no lar de idosos que nós fazíamos. Era um trabalho que não dá nenhum benefício para a instituição. Por quê? Não são dizimistas, são pessoas carentes. Na verdade, demanda tempo e demanda até investimento financeiro, porque o bom seria, ao realizar o trabalho, fazer também uma assistência social. Havia aproximadamente 60 abrigados ali no asilo, e nós fazíamos um trabalho, chegamos a batizar uma das pessoas que estavam ali, era uma irmã, a batizamos ali, mas era um trabalho feito de 15 em 15 dias, um trabalho bonito, que nós chegávamos lá, cantávamos com eles, traziam uma breve mensagem, orávamos com todos que estavam lá, e eles nos recebiam com muita alegria. Mas um dia chegou o dia de eu sair dali, e eu não estou dizendo isso porque eu estava lá, estava acontecendo, não, era um momento que nós estávamos vivendo, e nós saímos de ali, fomos pastorear outra igreja. No primeiro domingo, que era o dia do evento, e essa é a informação que eu tive, porque eu não estava mais pastoreando aquele local, que o pastor que assumiu falou: olha, eu não vou não, se vocês quiserem ir, vocês podem ir. E ali os irmãos, para minha decepção, para minha tristeza, os irmãos não foram. Havia diáconos ali, havia grupos, havia todos. Os irmãos que 15 dias participavam conosco, simplesmente não foram nem uma vez mais. Sequer a irmã que foi batizada lá recebeu assistência, sequer. Olha, essas duas experiências nos mostram o nível da idolatria que as seitas têm com a sua instituição, com a sua obra, com seus líderes, com o seu nicho, e o desprezo pelo ensinamento de Cristo. E é impressionante como essas seitas criam tantas doutrinas, né? Que Deus revelou isso, Deus revelou aquilo, Deus revelou aquilo, mas Deus nunca revela para ajudar o necessitado. Deus nunca revela, ao invés de construir um templo para reunir, construir um lar para um irmão que às vezes está desabrigado. Deus revela para tudo, mas nunca revela para se esvaziar dos valores dessa vida e se encher com o amor dele pelas almas. É triste, é lamentável, e eu trago essa experiência com os amados irmãos para mostrar como que a idolatria no meio evangélico, no meio gospel, no meio pentecostal, nas seitas cristãs, as seitas são piores ainda, nas seitas pseudo-cristãs. E olha, queridos, salvo algumas exceções que estão por aí, que a gente sabe que existem locais que há homens de Deus que têm essa visão do Evangelho, mas a maioria batem no peito orgulhosos, criticando os irmãos da Igreja Católica Romana, e são verdadeiros idólatras do lado de cá, às vezes até piores. Que Deus tenha misericórdia, que os nossos olhos possam ser abertos para que a gente possa voltar à simplicidade do Evangelho e entender o que é Evangelho. Que Deus possa libertar essas pessoas dessa mente doentia, idólatra, soberba, arrogante, e trazê-los ao Evangelho de verdade. Louvado seja Deus para quem conseguiu sair, e é a nossa oração, o nosso desejo. Por isso que eu peço que você compartilhe o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal, que você aperte aí o sininho das notificações, porque fazendo isso, você vai estar ajudando a levar essa mensagem a mais pessoas. Olha, são muitas pessoas que precisam ter os olhos abertos. Eu vou dizer uma coisa aos amados. Há sempre alguém entrando nos nossos canais, de pessoas como eu, que faz um trabalho apologeta, dizendo o seguinte: o seu trabalho vai enfraquecer a fé de irmãos. Vá pregar o Evangelho. Amados,
Que fé? Que fé é essa? Dentro do testemunho que eu contei aqui, que fé é essa? Fé para idolatrar templo? Fé para idolatrar instituição? Fé para valorizar só o que dá benefício para a obra? Que fé é essa? Por isso que Jesus disse que quando vier o Filho do Homem, porventura, vai achar fé? Não. O que tem é um aglomerado de pessoas, e a Bíblia fala que se o sal não serve para salgar, é só fazer um montão para ser pisado. É o que está acontecendo. O sistema religioso é um montão de sal, que só serve para ser pisado. Motivo de escândalo, motivo de ridículo, como foi o caso do primeiro exemplo que eu contei, e assim sucessivamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para resgatar almas dessas seitas, para voltar ao verdadeiro Evangelho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.